merda aqui, Ed. Merda! Olá! Olá, meus dramáticos. Boa tarde, Fefo. Tudo bem com você Boa essa noite, semana? meu amor. Tudo bem? Passou bem? Muito bem, muito bem. Gente, nós somos os Dramáticos Podcast, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã. 11 horas. No YouTube, no Spotify, além das nossas redes, né? No Instagram também, @dramáticospodcast. Acesse lá. E também tem as nossas redes pessoais, gente. @iaiadornas, Iaia com Y. E o meu, @fefobarros. A gente também tá no TikTok, com os nossos cortes, com as nossas dancinhas. Brincadeira, dancinha não, a gente é artista sério. Artista sério como o nosso mestre que tá aqui hoje. Eu tô muito feliz de recebê-lo aqui. Tem uma história de amor assim com ele, porque ele é ator, dramaturgo, escritor, mestre em ciências sociais, mestre de um monte de gente bacana aí que teve a oportunidade de cruzar com ele, com a sua arte, com a sua voz. Meu mestre querido, Ed Anderson, muito obrigado. Aplausos virtuais. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Muito prazer é nosso. Eu tô conversando com uma pessoa que para eu estar aqui hoje tem muito do Ed, tem muito da minha arte, da minha visão de mundo, tem muito do Ed, com um trabalho lindo que ele faz aí com a juventude. E criou muitos filhos aí pro mundo, né, Ed? A gente aprende sempre, né? A gente vai tentando trocar. Acho que é por isso que a gente tem essa relação até hoje, né, Fê? Porque a gente tem história, né? Tem história e tá aí nessa estrada, né? Ed, eu também sou educadora, assim, e tenho experiências lindas dentro da sala de ensaio, com os meus alunos que se tornaram amigos. Eu queria que você contasse um pouco como que é essa experiência, dessa trajetória como educador e sempre reencontrar, né, a diferença que você faz na vida desses jovens, igual fez na vida do Fefo, saber que tem essa força, sabe, de transformar, de agregar, de somar para esses jovens. Como que é para você? E como são esses encontros? Se tiver um caso aí para contar pra gente. Eu acho que o segredo de tudo é a escuta, né? Se a gente tá num processo de aprendizagem que seja mútua, né? Uhum. Que seja dos dois lados. É um pouquinho esse jogo assim. O que é que eu posso também aprender nisso? Acho que aí fica mais prazeroso, aí fica mais dinâmico e sai daquela hierarquia, né? Daquela coisa. Eu gosto sempre de uma relação horizontal, que a gente está seguindo, a gente para, a gente escuta, a gente observa, a gente tem um momento de falar, mas a gente tem um momento de perceber também o que a outra pode oferecer para a gente, né? Sim. E saber que, claro, eles estão num processo. Eu trabalho, tá um pouquinho mais que 2 décadas com as juventudes. Uhum. E aí eu olho assim, aquele carinha, aquela menina que estava com seus 13, 14, 15 anos, né? Na época eu já estava com meus 30, depois eu estava com meus 40, e aí outros de 15, e aqueles de 15 16, estão com 35. Fazer teatro. Mas eu estou sempre na vantagem, porque eu estou sempre no modo mais efervescente, né? Uhum. Inquieto. Porque isso, a juventude, né? É inquieta, né? Inquieto, sempre deixando inquieto. E graças, né, que são, porque tem essa ebulição. Então a gente está se renovando, sempre trocando a pilha. Porque se fosse trabalhar com meus pares, né, de geração, a gente cria os vícios, né? A gente tem nossas preguiças, nossas demandas, as molas meio aqui e ali, tal. Então é bom ter as provocações que vêm deles, né? Na dramaturgia, porque também você tem várias peças escritas, você acha que ela também acontece assim? Como que é seu processo de dramaturgia com os jovens? Eu trabalhando com teatro, é sempre bom saber o que é que eles trazem, né? Uhum. O que interesse tem deles. Nessa turma recente agora do processo, eles propõem coisas, né? Ou com teatro ou qualquer outra coisa. A gente sempre é um processo participativo deles, o que é que eles querem falar, o que é que eles querem fazer, de que maneira. E veio um grupinho de 5 meninas, vamos trabalhar teatro, ok. Porque como é uma coisa de educação, de modo geral, que a gente trabalha,
não só teatro específico. Aí, vamos trabalhar teatro? Vamos trabalhar teatro. Que tipo de teatro? Vamos fazer um teatro medieval. Aí você para. Teatro medieval, né? Tá. Mas o imaginário que tem, o que eles trazem. Então, você abraça aquilo, né? Vamos lá. O que seria teatro medieval? Aí elas dividiram, eu só olhando, assim, distribuíram as coisas, as cenas, e cada grupinho fazia alguma coisa. Costurou aqui, um príncipe, um rei, uma princesa, não sei o que, um dragão que vinha, e fizeram, e ok que fizeram isso, né? É você respeitar o universo que eles têm, né? Que eu não vou exigir o que eles não podem, né? Mais do que eles podem oferecer com o arcabouço que eles têm de formação. E foi ótimo, incrível, eles por eles. Então, assim, aí naquele momento eu estou facilitador da coisa, né? Sim. Você fica orientando aqui e ali. Agora, por muito tempo eu tive uma lacuna de não ter escrito nada para juventudes. No sentido de escrever muito para adulto e para criança. Porque tem esse gap pouco dentro da dramaturgia para o jovem, né? A gente vê muito espetáculo ou para infantil ou adulto, né? Porque eu acho que será que as pessoas não sabem se comunicar com essa... Tem muitos amigos, muitas amigas que têm filhos adolescentes já e chegam nas conversas, é isso, né? Sim. Eu não saio mais com ele, eu não saio mais com ela, porque eu saí antes pro teatro infantil, né? O teatro adulto tem muita coisa assim que eles não se interessam, e não tem nada que eles se identifiquem com isso. Então, como é que está como resolver essa equação? A conta não fecha, né? O que eles vão ver? Aí vão ver série, vão ver outras coisas. Acaba afastando desse... o audiovisual. O cinema já tem também uma coisa agora, eu acho que já está mais elucidada essa questão. Tem muita produção voltada para jovens, sim, para coisas boas. Tem a ver até com o meu mestrado, que fiz em cima a presença do jovem contemporâneo no cinema brasileiro, que eu fiz na PUC. E depois eu tive o presente de ter virado um livro. O Meu Nome Não é Pichote. Sim. Que tinha essa lacuna também no cinema, né? O que eu peguei o Pichote, de 80, e Meu Nome Não é Johnny, de 2012. Aí, de um para outro, diferença, as 3 décadas aí, o que é que tinha na produção. E para a publicação do livro, aí eu fiz um adendo, um adicional, assim, das coisas que, depois que eu fechei a dissertação, entreguei, as coisas que aconteceram depois, né? Aí fiz um pós aí para encaixar essas coisas. E no teatro a mesma coisa, assim, o que é que tem? A gente tem alguns grupos que trabalham com teatro para jovem, sim, temos... acompanhei Arthur Arnaldo, que eu acho que são incríveis, um casal, o Tuna e a Soledad, que tem um histórico muito bem feito, muito bem cuidado. Peças incríveis. Peças incríveis. Agora eles fizeram, eu vi agora na Oficina Cultural Oswald de Andrade, um trabalho deles chamado Agamenon, bem interessante. E acho que eles estão lançando agora um livro na quinta-feira, essa semana, vai estar lançando. Essa ou na outra semana, por agora, assim, vai estar lançando, que é um grupo que eu acho que tem uma relação. Que fala sobre esses temas, né? Sobre bullying, questões da internet, o universo deles também, uma linguagem deles. Aquele ranço de assim, vamos falar de jovem, fazer uma peça para jovem, era o quê? Drogas e gravidez. Parece que é só nesse universo, assim. Ou aquela coisa didática de assessoria da saúde, né? Vamos fazer prevenção de gravidez. Utilidade pública, utilidade né? pública. Eu fiz muito teatro, utilidade pública. A droga também está nesse lugar. Pode ser feito de uma maneira artística, bem feito? Também pode. Sim. Mas o que é que a gente vai navegar? Que temas que a gente pode navegar além dessas questões, né? Considerando que eles são seres, que não... Aquela coisa, juventude é uma fase de transição, juventude está não vamos ter teatro para jovem porque está em transição, né? Ou é infantil ou é adulto. E o que está no meio, a gente bota aí umas coisinhas assim, bem bolado. Tem gente que vai gostar de uma coisa, e está tudo certo, né? Eu fiquei pensando assim, eu acho que é justamente nessa fase de transição
que a gente começa a elaborar onde a gente quer ir, o que a gente quer ver, fazer essas escolhas. E aí eu fico pensando muito na formação de plateia, que a gente fala tanto, de ter teatro dentro da escola, por exemplo, de ter algumas ações formativas para incentivar esse público. E aí eu fiquei pensando, eu acho que é nessa idade mesmo que você cria o gosto, por exemplo, de ir ao teatro. E aí não tem nada para esse público. E aí como que você vai criar adultos que gostam, que consomem teatro, sabe? Queria que você falasse um pouco sobre essa procura dos jovens, porque com certeza existe aí uma galera que procura, que quer e acaba não encontrando, e sobre essa formação de plateia nessa faixa etária, sabe? Eu acho que eles podem ter, a gente pode criar demandas, eu acho que a gente tem alguns grupos que já trabalham isso, mas como que a gente pode ter uma coisa mais sistemática disso? Que os programadores sensibilizem para ter essas questões, criar festivais de teatro para juventudes, né? São várias, é bom a gente colocar sempre no plural, né? Porque o jovem nunca pensa igual, né? Sim. São vários jovens, jovens, as jovens, os jovens, e dentro desse jovem tem milhares, né? Que as cabeças são infinitas, né, de ideias, de produções assim. Eu acho que é pensar, quando eu falo assim, que eu particularmente faço a minha culpa, que eu demorei muito para escrever para jovens, mesmo que trabalhando com jovens, até quando eu tinha um processo anterior, que eu trabalhei com o Felipe também, a gente pegava muito textos outros, né, eram textos que não eram feitos para jovens, mas que poderiam ser ou letras de música, né, ou coisas de escritores que foram baluarte de alguma geração, o Caio Fernando Abreu, que está até hoje. Sim, aí. Eu coloquei aqui as referências com Caio, eu coloquei aqui o Arnaldo Antunes, que é um outro tipo de poesia que a gente não sabia, mas a gente precisava ser instigado. O Arnaldo Antunes, nos anos 80, Titãs, mas a letra é tão atual, os poemas do Muro dele, né, que a gente tratava essas poesias de Muro, instiga o jovem precisa ser instigado, né? A minha turma com o Ed era todos na faixa 15, 16 anos ali, muitos não foram para o teatro seguindo um caminho artístico, mas todos são muito artísticos na vida, tem uma relação com a arte, com o teatro, com a cultura, que vem desse lugar de ser instigado a isso, né? De não colocar o jovem num lugar menor, de não vale a pena, né? A opinião não importa, né? Sim. Você pode ter e a pretensão não era nem essa, quero que todos virem atores e atrizes e façam sucesso e aconteçam, vão para cinema e vão para teatro, não, mas que aquilo sensibilize para alguma coisa na profissão que eles escolhessem, né? Então, quando falo de gratificação pelo processo que eu fiz e que eu faço com esses jovens, com essas jovens, é isso, é despertar para algum lugar que né, sensibilize para chegar em algum processo que eles queiram. E se vieram ser ator, ok, e a gente fala que não é fácil, que é difícil, mas assim, quem foi que disse que ia ser fácil? Qualquer profissão também é muito difícil, né? Mas tem que ser levada a sério, né? Tentar ter as ideias e viabilizar, né? Ideias, disciplina, existe o seu esqueleto, como qualquer profissão, né, para você seguir. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu tive uma felicidade assim de trabalhar em ONGs que trabalhavam com jovens, com adolescentes. E aí, assim, o maior presente que eu tive foi poder instigar, que eu acho que é isso, facilitador, de espaços de fala. Então, era jovens justamente numa descoberta, com questões dentro de casa, com questões consigo mesmo de aceitação. E o espaço do teatro era um espaço que potencializava ele. Que ele se sentia ouvido, que ele se sentia um indivíduo ali com fala e com escuta. Então, eu acho que esse espaço que o teatro traz para o jovem também, nessa descoberta, nessa socialização, criar, né, esse grupo também, é muito importante na formação
dessas pessoinhas que estão vindo aí, se tornando adultos, sabe? E são riquíssimos. Todas as experiências que eu tive com os jovens foi muito rica, assim, eu aprendi muito. Que é o que você falou, é uma troca, né? Então eu acho incrível, assim. Eu acho importante também, eu acho que a gente nem citou aqui, a gente está falando do processo dele como educador, ele trabalha no SESC, que é aqui em São Paulo, no Brasil, é um dos maiores polos de cultura, aqui, cultura, esporte, educação, e um grande incentivador da cultura, do conhecimento para as pessoas, né? E é um polo importante, e que a gente está num processo do SESC meio que um pé lá, um pé cá, né, de verbas, e o quanto é importante, o quanto é rico para todas as áreas, para esses jovens, para as crianças, para as pessoas saem das escolas e vão para lá ter um outro lugar, uma outra visão de mundo, né? Uma outra casa até. Porque o SESC preza a convivência, né? É o bem-estar e tenta evoluir com a sociedade. Quando eu era pequeno, eu passava as férias da colônia de férias, meu pai era comerciário, colônia de férias do SESC, né? Aí você fala, nossa, o SESC já estava na minha mamadeira, né? Mas o engraçado é que o logo do SESC era um pai, a mãe e um filho. Era o símbolo da família. Isso a gente está falando de mais de 40 anos atrás, né? E o que é o logo do SESC agora, né? É um nome SESC com esse filtrozinho em cima, assim, meio de acolhimento, né? Assim, é acolher as outras possibilidades de família, né? Família não é mais o pai, a mãe e o filho, são várias famílias no plural, né? Então o SESC é uma empresa que ela tem procurado acompanhar a sociedade, né? Os ganhos, as angústias, né? Como posso criar um espaço que as pessoas se identifiquem e que não precisa pagar para entrar no SESC, né? Tem alguns assim naquela... tem uma escada, mas será que vai ter um guarda? Vai ter alguém? Vou ter que mostrar alguma carteira? É um lugar que está aberto, é democrático. Nesse ponto, é até capcioso eu estar falando isso por trabalhar no SESC, mas eu tenho orgulho de trabalhar. O bastidor é igual a qualquer outra empresa, né? A gente tem bônus e bônus, né? É uma instituição que prega uma organização, né? Então, para isso tem um backstage aí para que ela precise funcionar. Mas se preocupa com esporte, se preocupa com cultura, com lazer, com a saúde, com a alimentação. Eu trabalho no setor socioeducativo, então, e a alimentação, inclusive, é considerada um motim também, né? Importante também, cultura, uma alimentação como cultura também, né? O que é que você vai lá, o que é que você está comendo, o espaço que a gente chama de comida. Com a relação com o alimento também, de cada coisa. Então, quando a gente vê que tá ameaçado por algum corte, alguma coisa, aí você fica meio apreensivo, não no sentido assim, eu vou perder meu emprego. Não, é porque assim, mas que baluarte, né? Que critério é esse de tirar uma coisa que está dando super certo, que está funcionando, que está dando certo e que funciona também com muito planejamento, né? Não é assim, apertou e funcionou, tem dinheiro e funcionou. A gente sabe que muita coisa tem dinheiro e não funciona nesse país, né? Porque falta administração. A gente estava falando até há pouco tempo sobre isso, né? Tem um espaço, tem um dinheiro para aquilo, mas a coisa não acontece. E o SESC tem esse pensamento voltado, não só para a cultura, mas para o bem-estar. E a formação do povo, né? Exato, que é fundamental. É um lugar que você pode estar, né? Estar com seus pares e descobrir coisas novas e, enfim, experimentar coisas novas. A gente falou de comida, né? Experimentar, se deliciar com cultura, a gente fala SESC cultura, mas não é só cultura, né? SESC Mãe. É uma experiência. SESC Mãe, dos artistas, de tudo aqui. Porque para nós também, a gente é muito louco, porque a gente vive, é meio nada muito certo, né? Às vezes a gente pega uns trabalhos e o SESC, essa estrutura burocrática correta, né? Tão certinha, tão um cuidado com o trabalho, que é o sonho de todo artista estar em cartaz no SESC,
sendo protegido pelo SESC, porque sabe que vai ser um trabalho de qualidade. Eu acho que até mais que protegido é valorizado, né? Valorizado. Ele valoriza mesmo o trabalho do artista, sabe? Que é pouquíssimo valorizado no país. Então, assim, vai para um lugar da contratação. Eu entendo esse profissional como um profissional do mercado e eu preciso dessa obra de arte que ele faz para oferecer educação, experiência, cultura para a população que vem aqui nesse espaço, sabe? Eu acho que cria essa relação que é muito forte, assim, que muitas pessoas acham que artista não trabalha, que é de qualquer jeito, né? E não é, e é muito, muito suor. E eu acho que o SESC faz essa, sabe? E presta conta, viu? Pouca gente sabe, mas assim, o SESC sofre auditorias, né? E tudo é muito fiscalizado. Eu acho que tem que ser fiscalizado também. Essa verba que ele recebe tem que prestar conta, né? Tem. Então é tudo muito. Os artistas que todo o socioeducativo que a gente atende, a gente tem o número das pessoas, o número de atendimento, duração disso, o que se compra, o que se investe. Então eu acho que tem lisura, né? A gente não tá falando de maracutaias aí que a gente passou e quer se livrar disso, né? Então, nunca mais. Que venham novos tempos, né? Sim. Venham novos tempos. Já estão vindo. Já. E você desenvolve alguns trabalhos lá dentro. Como que é essa liberdade com o SESC para você criar ali dentro? A gente tem uma autonomia enquanto educador, né? Enquanto somos um grupo, uma equipe de educadores, educadoras, e a gente tem essa carga horária para ficar desde a primeira infância, né? Que está no espaço de brincar, até as crianças de 7 a 12, que é do programa Curumim, que atende o estado todo, o estado de São Paulo. A gente está falando de SESC São Paulo, o estado, né? O SESC é nacional e cada estado tem uma autonomia para desenvolver suas propostas. Mas nenhum estado tem tantos quanto São Paulo. Eu acho que São Paulo é saudade por ser um estado rico também, né? A arrecadação é maior, né? Que recebe, então eu acho que é bem administrado a coisa aqui em São Paulo. Eu acho que sim. Então a gente tem essa autonomia desde criar ações, né, com a equipe do Infanto Juvenil e como que vai ser esse trato com a criança e os jovens, né, que a gente atende jovens de 13 a 17 no projeto chamado Juventudes, e alguns avançam até os 29 anos, né, é o Infanto Juvenil, que é o trabalho que me faz bem. Então tem todo um arcabouço de setores e de produções. A gente quando ele tinha aula para a gente ia percebendo que a gente estava saindo dessa fase infanto-juvenil e a gente aumenta um pouquinho, o infanto-juvenil não vai até 36. O Thiago quer sair de lá dentro. Porque é um espaço muito acolhedor mesmo. E aí vai pra vida, né, depois, e aí vai... Quando depois a gente saiu, acabou para vocês. Aí ele falou, não, vou colocar uns cursos de inverno, umas oficinas, que era uma forma da gente se encontrar também. Nas férias de julho, né? Muito bacana. Tá criando outras coisas. Então, essa autonomia que a gente tem, graças, né? Sim. Porque é muito conversado também. De que maneira a gente pode atender mais ou melhor, de maneira inteligente, né? De fomentar os atendimentos com uma qualidade, com retorno possível, né? Assim, nessa questão. E saindo do Ed CLT, indo pro Ed PJ, criador, normal, assim, como está o seu trabalho com as suas... Você tem uma companhia? Gente, aqui, olha, eu tenho focado mais, eu sou formado em interpretação teatral pela Federal da Bahia, venho da Bahia, Senhor do Bonfim. Estou em São Paulo há muito tempo, então assim, meu coração é sempre dividido, as duas cidades distintas e que me completam de alguma maneira, né? Eu sou muito paulistano também. E seu texto é meio paulistano também, né? Tem muita referência. Né? Então, tenho esses valores assim. Dirigi muito tempo, tal, mas ultimamente eu tenho focado mais na dramaturgia. Ou por uma questão de tempo, né? Por não poder viver 100% da arte ainda, mas o foco é dramaturgia agora.
E com isso eu fico mais autônomo, assim, eu não preciso ter um grupo fechado. Então eu deixo meus textos estarem passeando. Eu tenho agora uns 5 projetos que estão decantando. Eu deixo decantando para ver qual que vai. Que é isso, né, gente? Sim. A gente tem que ser ator. Eu tenho uma amiga minha, a Mari, que ela dá uma oficina chamada o Ator-Produtor. Que é bem isso, né? Somos levados a aprender a nos produzir. Porque os produtores estão muito ocupados. E os produtores também têm os projetos deles. Né? Então eu tenho parceria com produtores. Mas eu não tenho ninguém exclusivo que me produza. Né? Até quero, até gostaria. Né? Assim, mas é difícil. A gente tem que ter as ideias e a gente tem que fomentar essas ideias. Tentar fazer com que elas aconteçam. Porque não vai ter nenhum gênio da lâmpada para a gente fazer os 3 pedidos. Se aparecer, eu até tenho mais que 3 pedidos para fazer, né, de projetos. Tem mais de 3 projetos aí para acontecerem. Alguns dão sorte de virem primeiro, né, alguns burlam, como agora tem um que vai ser lido agora no mês que vem, depois eu comento com vocês com calma, que é um monólogo que pediu para acontecer agora, que tinha feito na pandemia, uma encomenda, que chama Ávida, Alguns Instantes com a Mulher Mais Velha do Mundo. Fala de etarismo, fala de vivência, não tem uma visão de, está falando sobre terceira idade, nada disso. É uma mulher que já viveu e já conheceu milhares de pessoas e está experimentando uma finitude, mas que não é coitadinha. E é muito mentirosa também. Ela conta muita coisa que ela disse que aconteceu que você não conta. Então você tem que saber o que é que ela está dizendo, o que é que não está dizendo. E esse projeto veio assim do nada e atropelou um monte de coisa e eu acho que esse ano ainda acontece, sabe assim? E aí é um texto que veio de uma inspiração ou de um convite de alguém para você escrever? Veio de um convite de um amigo, Gonzaga Pedrosa, e ele queria fazer com uma atriz chamada Lucélia Machiavelli, que é uma atriz fodona, maravilhosa, 80 anos e louca para apresentar, para voltar em cena, e que atravessou uma pandemia. Sim. E que tem um dom de comédia maravilhoso e agora está num processo que eu sei que ela vai dar umas rasteiras nele, que ele falou assim, não, ela vai ficar séria. Eu digo, tomara que não, porque não está fechado ainda que gênero e tal. Então é um presente que veio, tem essas coisas aí, né? Às vezes você acha que é um projeto que vai dar certo, que vai acontecer naquela hora, mas não, e a gente fica refém de edital, né, gente? Muito. A gente fica muito refém disso. Então, edital você escreve 3 projetos, você não sabe qual que vai ser, porque tem um júri lá que você acha que vai ter um... Também a gente não conhece as regras direito. E até porque a gente acha que... E o humor do júri no dia também pode ser também, né? E aí é capcioso, porque a gente sempre acha que o nosso projeto é o melhor, né? É igual mãe com filho, né? Nosso filho é mais bonito, nossa filha é mais bonita. Mas ok, são muitos projetos e são projetos bons. Sim. Aí que recorte, o que é que você vai falar? A gente está num momento que tem muitas coisas que precisam ser ditas, né? E que holofote vai levar, o que é que vai destacar, o que é que não vai. Às vezes não é nem o texto que é interessante, mas é uma ideia, uma premissa que é necessário falar naquele momento. Privilegiar as minorias que estavam esquecidas, né? Que estavam meio mal vistas. Então tem um monte de camadas hoje em dia que a gente tem que ser... Não é mais o texto incrível, com os atores incríveis, com o teatro incrível. Tem outros recortes aí que precisam ser feitos também. Então você tem que balizar essas coisas todas, né? O que é que você quer falar. E não é assim, eu vou falar fazer um texto sobre etarismo, porque esse texto vai me dar um ibope, porque é uma coisa que está na moda. Você vai se fuder, porque... Não vira, gente. Não é assim também. Sim. Né? Então, se coincidiu de você querer falar sobre isso, achar uma pessoa que também quisesse, e aí fez uma rede, isso pode ficar bacana, isso tem uma qualidade, tem profissionalismo, e aí tudo favorece. É incrível as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Já disse o Caetano Veloso. Então, aquilo precisava e acontece. Então aí você tem que ter. Agora, se cercar de pessoas bacanas, pessoas que você goste de preferência, né? Tem um crivo porque você quer falar também, saber o que é que você quer falar, por que você quer falar aquilo, né? É o beabá do projetinho, né? Por que fazer isso? Por que falar sobre isso agora?
né? Para não ficar uma coisa do umbigo, né, gente? Eu quero falar isso porque quando era pequeno tinha uma tia que falava que isso era bacana, agora eu quero fazer porque minha tia, homenagem à minha tia, E você quer lotar um teatro com no mínimo 100 lugares, né? Será que todo mundo vai querer ver a história da sua tia? Então tem esse cuidado, né? As pessoas muito ensimesmadas também, eu quero né? falar sobre, você quer falar sobre você, né? Sim. Para quem você quer falar? Para que isso vai ser útil? De que forma você pode multiplicar o que você está falando, né? Exato. Dessas questões, né? E como isso transforma também, né? Esse espectador que vem, esse universo ao seu redor. Que é isso, que às vezes fica muito em si mesmo e não percebe que a obra também ela tem que ir além desse mundo, ela tem que atravessar, ela tem que chegar no espectador, não tem, eu acho que é esse o caminho. Você estava falando sobre essa dramaturgia e o ponto de partida, né? A gente tem um tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma estrutura, assim, porque eu acho que dramaturgia, seja para o teatro ou para o cinema, é o coraçãozinho, assim. Com um curta-metragem, eu vi um dia desses, um curta, até falei com o Fefé, vi um curta, assim, a produção super rola de fazer, pouca produção, não sei o quê. Roteiro foda! Ele viu, o roteiro é foda. Porque então, assim, isso é uma boa história que a gente precisa, né? Então, pensando que é o coração e pensando nessa estrutura, como que você desenharia assim uma estrutura base assim de um bom roteiro, sabe? Olha, ele tem que depende também do que você quer falar também, né? Quando eu escrevo, eu sempre procuro me fazer perguntas. Eu acho que o segredo é esse. As pessoas querem muito respostas, né? Respostas. Perguntar, assim, por que seria assim? Será que dessa maneira pode ser direto? Como eu posso estar... Eu sempre acho que o menos é mais, aquele velho jargão, assim, da coisa, né? Sim. Tem gente que quer fazer epopeias, né? Epopeias. Teve um cara do interior, que era filho de uma amiga de um grande amigo meu, que queria saber como é que ele podia escrever para teatro, aquela coisa toda. Ele me deu uns textos, uns catatais de texto. Não vou nem falar mal, porque ele pode assistir, mas não estou falando mal dele, não. Mas estou falando, é uma inocência da coisa, né? E você tem que respeitar aquilo, aí você lê a história medieval me perseguindo, né? Era uma coisa épica, de cavalo, de coisa meio Shakespeare, sabe? Aquela coisa assim, meio... Quer entrar 30 cavalos no palco, naquela... E querer vender para Netflix, sabe aquelas ideias de mercado, de outras coisas, que é um mundo... Mas você tem que respeitar, eu paro, li, né? Dei uma devolutiva, gravei um áudio para ele, tal. Assim, em vez desses cavalos todos, dessa sequência, dessas coisas todas, você não podia usar uns cavalinhos de madeira que você vende numa loja de brinquedo, da coisa, aí já trago ele para uma coisa, para um espaço aqui, né? Do menos ser mais. Tudo que ele colocou, aquela epopeia ali que tinha que ser zilhões para ser feito, né? Que, né, haja... Milhões de né, dólares. Traz para coisa menor, sabe o Dogville? Sim. Porque Que incrível. Ali tem excelentes atores, mas uma ideia fodona, né? Bem executada. Simples. E você tem que estar tudo ali. Está tudo ali na coisa, né? Então, a simplicidade também é difícil, né? E o simples é muito difícil. É muito difícil. Porque como é que você vai... Enfim. Mas eu acho que não tem. Eu estou saindo de lado assim, porque na verdade acho que não tem uma receita de como fazer. Vem de uma fagulha. E você tem que ter primeiro uma verdade. O que você quer falar? O que é que está na sua visão de mundo? Que é diferente da tua, diferente da tua, Fê. Aqui é a visão do Ed, né? O que é que eu trago de bagagem e o que é que eu gostaria de falar com essa bagagem que eu tenho. E com o entorno que eu tenho, né? Sim. E não é só sobre você, porque tem que atingir a pessoa que está entendendo esse universo, a pessoa que está assistindo, né? E aí se fala, né? Tem uma frase que fala assim,
Fale-me de sua aldeia e você vai falar sobre o mundo. Acho que é do Tolstói. A minha referência, por menor que seja, né? Mas se eu tenho verdade naquilo, vai chegar, vai reverberar. O meu repertório é esse, né? Então, ser honesto com o meu repertório, em vez de inventar mil coisas que não sou eu que estou falando, não sou eu. E na escrita não tem um personagem, né? O autor não pode ter um personagem, porque o autor é eu, sou eu que estou escrevendo. E aí você pega meus textos, você vai ver que ali tem um quê meu da coisa. Se eu for escrever um outro estilo, a pessoa vai dizer, e eu não vou ficar confortável naquilo de fazer. E mesmo quando você escreve para alguém, por exemplo, um roteiro, outro dia você estava conversando, estava fazendo, da última vez que a gente se encontrou, você estava fazendo um texto com o Léo. Sim, que às vezes você pedia um texto, aí você é um personagem, você está escrevendo para um personagem que já tem um rosto, né? Você gosta ou você prefere ir primeiro? Eu gosto de saber, por exemplo, porque eu sempre tenho atores que me ajudam, né? Para ler, e tenho amigos que leem até bula de remédio comigo, né? Vem aqui em casa tomar um vinho para ler bula de remédio. Então isso é um ganho que eu tenho, porque a gente precisa escutar. A coisa da escuta que a gente falou antes, né? Escutar aquilo, aí toma uma vida, né? E que às vezes é uma outra coisa, na voz, coisa. Né? Esse projeto agora desse monólogo do etarismo, da Ávida, eu mandei versão número 2027, sabe? Pro Gonzaga, porque eu fico mudando, que eu vou ouvindo, eu vou mexendo, é tipo uma pintura, uma coisa assim. Eu vi até uma entrevista sua, eu acho que recentemente você deu pro Atílio do Encartaz, e falando assim, eu mando várias versões, o ator está recebendo às vezes a versão 37, e amanhã vai receber a 38 porque eu mudei uma vírgula, mudei uma coisa. É um toque, é uma coisa assim de... Aí tem que dizer, agora, né, parou. Mas porque você vai achando que pode ficar melhor porque está vivo, né? Aí não existe texto acabado, existe texto abandonado. Isso eu ouvi em algum lugar também. E é a pura verdade para mim. Porque ele só acaba quando você abandona ele. Porque se você está com ele, ele vai estar sempre vivo. Porque a gente está vivo. Se a gente está conversando hoje, a gente vai se encontrar amanhã para um outro café. As conversas nossas vão estar mais aquecidas e vai estar mais redesenhadas, vão estar mais... outros atravessamentos. Então está assim, ele está vivo, ele está mutável e eu estou mudando, né? O Ed da época do texto, né? Do próprio Rapston que a gente fez aquela primeira versão, que era um outro texto, nome dessas versões. E agora, enfim, aí vai evoluindo. É o mesmo texto de certa forma, sim, mas ele evoluiu com as vivências que a gente vai tendo, né? No seu processo já aconteceu assim, escrevi um mês, aí você para por um tempo, deixa ele lá e depois retoma? Qual que é o período de tempo que você para? Não, é fundamental, é decantagem. Isso é um segredo bom, assim, para quem tá começando ou para quem já escreve já há um tempo. Escreveu, não está pronto ainda, deixa decantar um pouquinho. Esquece que você escreveu, esquece dele um pouquinho, deixa ele andar sozinho um pouquinho. Aí vai depois, abre de novo o laptop, abre lá, vai ver, e você vai achar outras chega, não aguento mais, não adianta forçar também. Chega a hora que não sai mais aquilo. Não é falta de inspiração, é exploração de inspiração que não precisa ser explorada, entendeu? E quando o seu texto vai para a mão de um outro diretor, que vai pegar o texto do Ed e mudar, você tem esse apego? Mudar também, assim, nessa visão, sentido, né? Assim, porque o texto está lá, depois de tanto processo de fazer, ele está lá. Agora, a encenação que ele vai dar, em que contexto ele vai botar, que cenário, né? Bota o texto, vai botar essas bolas incríveis, está na sala do personagem. Aí já são outras leituras que eu tenho que estar aberta para isso. Que vai ter a camada de uma pessoa que vai trabalhar o visagismo, uma pessoa vai trabalhar uma trilha sonora, quer dizer, vai me dar uma trilha sonora que é uma coisa que eu não tinha percebido. Dizer assim, olha, essa trilha aqui eu pensei para o início do trabalho, e esse som aqui para o final. Aí já vai camada, porque aí eu acredito que entra na questão do teatro, que é coletivo, né? E a relação do ator com o texto na hora de decorar? Você tem essa flexibilidade para ele também tentar encaixar aquela fala na boca dele? Como que é? E quanto mais eu puder ouvir
essas formas de dizer texto, para mim, enriquecem. Eu acho que é fundamental isso. Você está falando dessas referências de música, cenário e tal. Do seu mestrado foi em cinema, né? Também Sim. crítica de cinema. E dentro de um roteiro, de uma estrutura de roteiro para cinema, já tem um pouco mais essas referências à música, à escrita. Tem. Você já está escrevendo, já escreveu para cinema? A grande dificuldade do cinema, eu estou apanhando aqui para ver, porque é outra linguagem, gente. O cinema ele é muito... Primeiro a imagem, né? Claro, a imagem. E a imagem sobrepõe ao texto, né? Então tudo que eu escrevo num texto de teatro, quando vai para o cinema, aquilo é mostrado. Não necessariamente é ouvido, né? Sim. Você experimentou também coisas de cinema, sabe como é, né? Sim. Outro referencial, e que bom que seja, porque é outro mundo, é outra ideia. A interpretação para cinema também do ator é outra coisa, né? É mais contido, tem uma coisa mais de expressão, mais de tal. Então é outra casa, são primos, mas assim, você sugere coisas, os diálogos são mais... Mas até no teatro eu estou experimentando isso, sabe? Tirar muita gordura da coisa. Se você quer dizer aquilo em uma página, para que eu vou ficar... Para quê? Porque até... Né, não é questão de número de páginas, o texto vai ser melhor ou menor. Né? Você vai... se eu quero dizer já está dito ali, então tá bom, gente, já falei o que eu queria. Não precisa de muita firula para estar enchendo a coisa e tal. Claro, ninguém vai para o espetáculo para ver 20 minutos, né? A não ser que você junte várias cenas, fique, Porque a pessoa sai de casa, vai para o estacionamento, chega 20 minutos, né? E tal. Mas assim, é claro também que sua ideia tem toda uma sedução para você chegar naquele ponto. Sim. Aí você vai criando a estrutura da dramaturgia, né? Onde é que vai um prólogo, uma ambientação inicial, para chegar naquele clímax e ver. Você já escreve para teatro, dirige teatro ali, e muitos roteiristas acabam dirigindo seus próprios filmes, porque eu fico imaginando que na hora da escrita você está imaginando, às vezes você imagina o plano que você quer. Eu imagino que esse diálogo entre o roteirista e o diretor é de muita cumplicidade, assim. Você já pensou em dirigir? Já sentou? Porque você já falou assim, é muito visual, assim. Você já pensou em... Eu acho que é um desafio, Não ter essa pretensão de imediato, mas eu acho que é uma coisa que sugere. Até alguns atores também vão para esse lugar, né? A gente tem alguns atores que já estão... O Wagner Moura agora dirigiu o primeiro filme dele, o Lázaro Ramos também. São atores que já trabalham há muito tempo com cinema, na frente das câmeras. Então tem esse bichinho, essa curiosidade de querer fazer. Né? Essa relação com a câmera, né? A Bárbara Paz, para citar mulheres também, né? Na coisa que veio dirigir um filme incrível, tal, de fazer. Mas aí você tem que ter aí a gente fala do preparo para aquilo, né? Tem que ter um preparo, porque não é só o Glauber Rocha de ter uma ideia na mão, câmera na cabeça e sair. Hoje eu acho que não, eu acho que bacana, é incrível o trabalho e tal, mas eu acho que tem que ter o teatro aqui, juntou nós três na sala da sua casa, a gente consegue estar produzindo e montando, criando alguma coisa. O cinema já tem gente, sem falar um que você acabamento, tá pronto seu filmezinho, mas você vai levar como pro público, né? Não, a questão da distribuição é outra coisa, é outra né? coisa. Nossa. Porque também esbarra um pouco também com a distribuição do teatro, não acha? A venda do teatro, como financiar isso, como rodar em outros teatros, porque é caro. É uma estrutura cara também. O cinema é caro também, né? Acho que caro a feitura dele, a feitura né? É muito cara. Então você vai para um lugar que a gente ainda está com questão de apoio. Vamos ver essa lei Paulo Gustavo, que vai ser mais para o audiovisual, mas também vai ser para outros setores também, né? Mas vai suprir a carência desse audiovisual que está
capengando aí na coisa, né? Quase 2 anos meio que parado de tudo, né? A gente vê o Cannes, Festival de Cannes agora está acontecendo, agora está aquele glamour, toda aquela coisa, mas está muito longe da gente aqui do cinema brasileiro. Um ou outro que está lá representando a nação, né? Bem representado, mas é 1, 2, tá aí, tem milhares de profissionais da área de cultura, a gente falando agora de cinema, né? Da coisa é difícil chegar, porque depende de patrocínio, na verdade, né? E uma bolha de contatos, né? O teatro, todos têm as suas bolhas, né? A gente tenta furar ou criar a nossa própria bolha, também para onde a gente se sente um pouco mais acolhido, né? Não tá tão solto no mundo, mas... Tem o cobertor é pouco, né? Que são o cobertor dos editais. Então é como eu falei, assim, sempre alguém vai passar frio. Vai passar. E não é porque ganha os melhores. Não, tem vários melhores, mas tem que escolher. Milhões, aí escolhe 10, né? E desses 10, 2 já consegue furar, né? O que foram esses 10, né? De milhões, vamos supor que tenha tido o quê? Uns 500 bons. Aí desses 500 vai ter que escolher 50, são, né? Excelente, mas são 50, desses 50 excelentes vai ficar só 10. Eu não tenho nem mais nomenclatura para isso, né? Que já eram excelentes. Né? Aí vai o subjetivo do júri, né? Do comitê, da coisa de vai escolher. Então tudo bem, eu falo isso, mas assim, eu já ganhei editais, né? E já montei espetáculos, os 3 últimos foi via editais. Então eu não tenho nada contra. É importante. Acontece, e acredite que você pode ganhar também, entendeu? Porque ganhei, não era amigo do rei, assim, não é porque por alguma coisa tocou a comissão lá e a coisa aconteceu. E a gente fez, e fizemos bem, contrapartida, tal, essa coisa, mas... Enfim, mas tem muita gente boa aí que não... Você começou a falar, me veio, ainda, claro, com pouca produção brasileira de cinema, agora vem surgindo gêneros, assim, de ação que eu comecei a ver, de terror, falando de escrita de gêneros, me veio isso. Qual que é o gênero que você mais gosta? Tem um que você escreve mais ou não, você flerta e acaba misturando? Eu gosto de misturar, tragicomédia, adoro. E adoro também. Porque tá assim, né? A coisa assim. Não tem tragédia, né? Tá tudo ali. É tênue, né? Rir e chorar, a vida. Tá na vida. E quando você ri e chora, né? E quando você chora, no meio do choro, você começa a rir, isso chega a arrepiar, porque é tensão da coisa, né? Eu acho que tá nessa linha, assim, de coisas. De cinema, o cinema brasileiro, você fala de terror, não tem tradição de fazer filme de terror, né? No Brasil não tem. Uma coisa aqui e ali, um suspense, né? Mas o suspense. Tem um filme chamado Trabalhar Cansa, que é brasileiro, que é incrível, bem feito. Que é nesse gênero aí, um terror, mas é um terror meio sutil, que é incrível. Da Juliana Rojas, com a Gilda. Sim. É maravilhoso. O Ed, você como escritor, você também vê muita coisa, né? De teatro, de cinema, como criador. O que você acha que ainda não foi feito? O que as pessoas estão se repetindo dentro das dramaturgias? Eu acho que muita gente se levando muito a sério. Muito a sério. Isso é muito... Pausa dramática. Isso é um dos pecados capitais, né? Acho que é o 8º pecado capital, é se levar a sério. Acho que não pode. Porque se levar a sério, você... o que eu fiz é a melhor coisa do mundo e está sacramentado, e vou botar aqui numa redoma, e vou... Não, a possibilidade de se desconstruir naquilo, né? Eu fiz isso, mas eu desconstruo para fazer de novo, eu experimento, eu reexperimento, eu parto do zero, eu recomeço. Essa coisa e se permitir ver outras coisas, ler teatro, ler textos de teatro. Acho que teatro também pode ser lido, né? Não só aquela coisa de ver teatro, mas acho que ler a dramaturgia, que é uma coisa que a gente tem pouca tradição com isso.
não só ver espetáculos, acho que ler teatro, mas ler de modo geral, gente. Ler, enfim. Abre mundos, né? Abre mundo. E Tem exercita romances, também a escritores, imaginação, né? Você vai criando ali essa imagem, essa narrativa. Porque, assim, é muita gente inventando roda, né? Então não tem como, né, de dizer assim, eu sou assim, porque eu escrevi aqui, botei o final da minha peça, agora está no início. Olha que maravilha! Eu comecei. Fui genial. Gente, já fizeram isso, né? Já fizeram. Até no cinema teve uma historinha do filme que era de trás para frente. Ai, que bacana, o filme é de trás para frente. Que legal. Aí você cai na forma, né? Mas cadê o conteúdo da Porque coisa é isso, eu quero também, né? achar, aquilo deu certo, deixa eu fazer igual. E não é assim, porque acaba não tendo a própria... Verdade. Né, a alma, né, da escrita. E aí, né, indo em vários teatros, qual que você acha que é uma tendência, assim? Que você, já que estamos nos repetindo também, mas o que você acha que vai chegar aí de novo? Você consegue ver alguns grupos, algumas companhias apontando, algumas montagens? A gente fala muito de formação de plateia também. Às vezes essas coisas de as pessoas estarem dando muita moral para si próprio faz com que afaste um pouco também o público do teatro. Não dialogar, isso, né? isso de novo, e não sei o que, eu já vi isso, né? O que tem de novo? Quais são as novas tendências? Vou falar de uma coisa, a última coisa que eu vi, para ficar bem recente, que eu vi no sábado passado. Já devia ter visto há muito tempo atrás. E pegando a questão do musical, que as pessoas têm, muita gente tem preconceito e muita gente ama e coloca em pedestal, né, naquela coisa assim. Um musical chamado Tatuagem, da Companhia da Revista, dirigido pelo Kleber Montanheiro. Tem uma sede aqui no centro da cidade, a gente está aqui no centro, né, pertinho daqui. Por quê? É um musical, é Broadway, vem, pega esse espírito. É um musical brasileiro, é baseado num filme, numa história nordestina. Meus filmes preferidos. Não é? Vem do cinema, tem um sotaque, tem uma verdade, tem Brasil dentro. E é profissional, é categórico em qualidade, né, de figurino, de atuações, de vozes, e é nosso. Então a gente pode fazer um movimento agora, exportar isso, né? Agora leva isso para Broadway, leva o movimento inverso, porque já está tudo ali, o talento já está tudo ali, já está pronto, né? E vem dessa modinha, da coisa do musical que chegou, e Fantasma da Ópera, blá, 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 blá. Legal, acho que não tem nada contra, gera emprego, né? Muita gente vive disso, trabalha, tem escolas de musical agora, que São bacana. indústria, é onde a indústria acontece também, né, também. Não tenho nada contra. Eu acho interessante, porque assim, eu acho que quando vem essa coisa do Biedar, sou contra o teatro musical, vem essa coisa da Broadway, dessa coisa do enlatado que se vê, já vi o Rei Leão na Broadway, é a mesma coisa aqui. E aí quando você vê um Tatuagem, que é brasileiro, você vê a possibilidade do teatro musicado, de músicas brasileiras, de um outro lugar, da identidade brasileira, não aquele selo Estados Unidos, americano ali dentro da... É uma dramaturgia importada, né? A Música das Bahias, a direção musical do Marco França, que é um cara foda também, bem legal. Então assim, eu saio muito feliz, eu gosto quando eu saio feliz. Eu sou muito crítico, porque aí a gente que é de teatro, eu vejo muita coisa, às vezes eu levo pessoas que não são de teatro comigo, para dizer assim, menos. Que eu saio, aí eu falo, olho a luz, olho a dramaturgia, olho a encenação, cenário, figura, você fica olhando muita coisa. E eu não quero ser essa pessoa, né? Eu não sou crítico de nada, não quero ser crítico, não quero ser júri, né? Mas eu tenho uma referência que... Enfim, é quando eu vejo uma pessoa do lado que diz assim, não, mas eu gostei, porque não sei, me tocou, me atravessou de alguma maneira, tal. Que bom, porque eu deixo de ser menos chato, assim, das coisas. Mas raras coisas têm me deixado felizes, assim, sair feliz do... Isso é triste. Eu fico triste. Mas assim, Tatuagem eu saí feliz, eu quero ver de novo, por que eu não vi antes, eu tinha que ver antes. Então assim, e é um coletivo, é coisa boa, assim, de ver, né,
enfim. O meu auge é quando eu sento e não presto atenção nada técnico. Que a Então, técnica linda, me envolve Você se com envolve a na história, né? E eu não estou prestando atenção. Quando eu vejo um negócio que eu não consigo ler, eu falei, olha lá, O projeção que me de leva modelo para um lugar, circular, né? músicas. Tem um espetáculo que Justamente. estava aqui, que é do pessoal de Curitiba, da campanha do Marcos Damasceno, chamado A Aforista. Está no Banco do Brasil, acho que acabou o final de semana passado, acho que hoje é a última sessão extra deles, né? Mas com a Rosana Staves, que é uma atriz. É um monólogo, mas essa mulher me fala, e é um texto que não vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, mas me prende. Eu digo, não sei o que ela está falando, mas ela está me levando. Aí eu peguei na mão dela, fui, tá. Aí eu vi que o aplauso acabou, eu digo, cara, isso foi bom. Porque me tirou do, né? Da realidade. Né? Me tirou do eixo, eu fui. Justo. Claro, tem toda uma carpintaria ali, o texto eu falei que não era nada com nada, mas tem toda uma carpintaria, enfim, tem toda uma justificativa para ser como é. Faz sentido. Mas faz sentido. Eu digo, cara, você quer chamar todo mundo para ver? Acho que Gente, é isso. vai. Esse boca a boca é muito bom, né? E que bom que tem coisas assim que... E não tá... Tem muita coisa boa, coisas em lugares pequenos, né? Produções menores, produções que a pessoa suou para fazer mesmo, que está ali batalhando pelo seu público, né? E às vezes nem conhece, as pessoas não conhecem nomes incríveis, principalmente do teatro. Você está falando dessa outra que tem 80 anos, que quer voltar para o teatro, que quer fazer o seu monólogo. Tem muita gente boa, né, espalhado nesse... E quando eu viajo para outra cidade, alguma coisa, a primeira coisa que eu quero ver é artistas locais. O que está em teatro aqui, né? Porque aí você vê a verdade deles, né? Sim. Ou quando eu vou para Salvador, né, rever alguns colegas que estão em cartaz, vou muito a Curitiba, estive em Porto Alegre agora em janeiro, aí peguei aquele janeiro dos... como chama? Porto Alegre em Cena, foi em janeiro, aí eu correndo para ver tudo que é local, né? Que a verdade que cada local oferece, né? Que a classe está lá, está fazendo. Né? Essa troca é diferente. Salvo alguns projetos que tem, voltando para o Sesc, tem o palco giratório, né? Gente, e aí o que é pegar espetáculos de diferentes estados e circular. Para mim, E a gente não poderia ver. E eles vêm para cá, em São Paulo, vão estar em Porto Alegre, vão estar em Salvador, vão estar em Recife, porque eles estão circulando. E o grande sonho do artista, eu enquanto artista, é poder levar um trabalho para outros lugares. Eu não quero fazer só porque para mim, meu bairro, e chamar só meu vizinho, meus amigos, meus amiguinhos para ver. Exato. Aí eu faço então meu teatro, meu apartamento e está tudo certo, né? Eu ia até te perguntar se pelo Sesc você teve essa oportunidade de fazer intercâmbios, assim. Porque igual, por exemplo, tem o Sesc de Belo Horizonte, que tá lá, o pessoal está fazendo. Tem Sesc, não são tantos quanto de São Paulo, mas tem nas capitais, não sei se em todas do Brasil. Mas acaba que, como é também restrito, né? Cada estado cuidando do seu. Tem uma autonomia. Tem uma autonomia. Mas eu sei que o palco giratório, para mim, é o auge do que o Sesc poderia oferecer para os artistas, né? Esse projeto existir. Tinha alguns, assim, com música, tinha um projeto Pixinguinha, já há um tempo atrás, acho que vocês não eram nem nascidos, que era esse esquema de levar um artista, geralmente um artista mais famoso e um artista menos famoso. Eu não tirei do melhor e do menos melhor, né? É um mais conhecido nacionalmente e outro que ia pegar carona, e eles circulavam o Brasil inteiro com esse projeto. Eu não sei por que quem sabe, né? Margarete Menezes aí retomar esse Pixinguinha aí. E eu com o teatro é a mesma coisa. Isso que você está falando é muito legal. Da gente ter um artista que tem muita visibilidade e um artista pequeno que tem tanta qualidade quanto, só que não tem essa verba para investir em divulgação, em mídia, em circular com o trabalho. E isso acaba, de alguma forma, trazendo visibilidade para esse artista pequeno também, né? Sim. Importância disso. Muito legal esse projeto. Eu acho que sim. Muito bom. Eu quero fazer entre esses projetos, voltando à coisa das juventudes, tem o Rapt-me Agora, que a gente teve a chance de
de até circular também com ele, que foi bem bom, a gente quer continuar agora de novo. Aí vai voltar o edital fazendo merchan também agora, que sem ser Sesc. A Caixa Cultural voltou a funcionar no Brasil inteiro, com a edição aberto aí. Olha que bacana, né? Gente, assim com música, com circo, com dança, com teatro, com tudo. E aí é circular pelo Brasil, trocar. E é o que fomenta, o meu lema é esse. Trocar na educação, trocar na arte, né? Trocar com cultura. Eu aprendo um pouquinho, você aprende um pouquinho. E acho que continuando o outro. O Borogodó todo está aí nessa situação. Aí eu fiz o Rapt-me, que aborda as juventudes, né? Aí fiz o Afogados, que é um projeto novo, esse que está entre os que eu quero fazer, que fala sobre jovens adultos. Que aí já aqueles adolescentes já estão com seus 30 e poucos, mas são porque não tem ainda um trabalho, não tem ainda casa, não se relacionou, não tem estabilidade e vive muito de arte, de desenho, de música, de tal. Então está naquele limbo ali e vem de uma outra família também, outra geração também que também não pegou direito a coisa. Então eu falar sobre essa outra... Que aí eu quero que a gente se vê representado, adoro esse texto do Afogados, se vê bem representado as nossas questões, porque a gente se sente jovem ainda, mas tem questões que já não são nossas, da juventude, são responsabilidades que o adulto e precisa falar, eu acho que seria bom assim para trocar com essas plateias, ouvir o que essas plateias podem dizer essas diferentes plateias para o projeto, né? Sim. E tem o outro que aí eu falo de uma coisa que é importante também para as juventudes, que é a questão do suicídio na juventude, né? Esse aí eu volto. O Afogados tem 6 atores, é uma superprodução para os padrões que a gente quer, né? E até coisa de edital e tal. Aí eu volto para o monólogo, que é uma família representada por um ator, a mãe, o pai e o filho, lidando com a coisa da partida do filho, que não quis mais estar aqui. Então é essa coisa que vai para uma nave. Aí chama Abacate Space. Ele entra nesse abacate, que ele adorava abacate, entra nessa nave abacate e vai para algum lugar, assim. E fala sobre essas questões de relação de pai, filho, mãe, pai, tal. Então aí eu fecho uma trilogia e pago minha dívida, que eu falei que eu tinha dificuldade de escrever para esse nicho aí dessas coisas das juventudes, aí já tenho uma trilogia aí para fazer. Então eu quero movimentar esses 3 textos, porque eu acho que aí primeiro esse último precisa falar, e não precisa ter o apoio do Ministério da Saúde, ou também se tiver beleza, né, da coisa, mas não é feito para educar a coisa, mas é para justificar um loco aí que existe e que tá muito silencioso. Isso. É uma e na temática pandemia, real então, que existe e alta, índices altos que não são, né, divulgados, mas se você vai atrás, os índices são altíssimos. E é necessário falar e quebrar o tabu, né? Porque às vezes está do seu lado e a gente não vê. Às vezes está lá dentro da própria casa e os pais não estão vendo. Então precisa criar esse diálogo entre os pais, com os seus filhos. Isso é muito importante. E aí eu quero aí vem o lado educador, né? Sim. E a casa no final tudo se funde, né? Tá tudo. Você tá ali, você tem a ferramenta ali, né? Gritando muitas vezes. Sim. Então precisa. Ai, Ed, olha no horário. Nossa, passamos. Papo bom. E aí, vamos ao nosso joguinho pra gente finalizar quase. Talk show preferido. Qual vai ser? Nós temos aqui 4 envelopes, 5 envelopes representando apresentadores ou talk shows diferentes. Fábio Porchat, Tata Werneck, Marília Gabriela, Michel Melamed e o Fausto Silva. Cada um tem um jogo inspirado nesse apresentador. Você vai tirar escolhe entre um dos envelopes. Um envelope amarelo, rosa, azul, roxo ou vermelho. Não abre o envelope, só lê o nome no verso. Eu vou aqui nesse roxo. Então não abre o envelope. Pega o roxinho, Vê qual que é o nome aí. Atrás. Atrás. Ai, Fábio Porchat. Eu adoro quando sai esse. Vamos ver o que tem aqui. Você? Vou eu. Fábio Porchat. Que história dramática é essa, Ed?
O convidado precisa contar uma história ali para o nosso espectador bem dramática, tragicômica, pode ser. Do momento relacionado do momento artístico da sua carreira. Conta pra gente uma tragicômica. Ai, gente, nossa. Nem intervalo tem direito a isso? um caso de teatro dramático, Ed. Dos camarins, dos bastidores. Um espetáculo que eu dirigi, uma atriz que na hora ela ensaiava, né, ok, é talentosíssima, mas em cena ela criava uma dramaturgia pessoal para aquilo, né, própria em cena. Então era sempre era um espetáculo à parte. Você nunca sabia o que ia ser, o que acontecia, que ela entrava num transe e ela fazia uma Ofélia e ela fazia e tinha uma cena de ficar nua, né? E teve uma hora que ela se empolgou com ela nua em cena, tinha um texto, e texto é bom dizer que não é só um texto escrito, né? Um texto dramático, mas tinha uma dramaturgia, né? Quer dizer, a dramaturgia é só o que está escrito, né? Mas a dramaturgia da cena, né? Ela tinha que atravessar a coisa, e tinha um momento que ela ficava nua, e nesse momento ela se empolgou e a coisa foi para uns excelsos da vida, entendeu? E deu um outro contexto da Essa não é uma peça. Isso não é o que a gente tinha feito. Não é a proposta, não era o que tinha feito. E era uma história até do Hamlet, era uma Ofélia que ela fazia, né? E ela foi para uma coisa do Marquês de Sade, uma coisa meio assim da coisa. Mas num delírio do transe da personagem. Da persona, e o que é esse cuidado que a gente tem que ter com o teatro nesse sentido, né? Você não pode se empolgar e além entrar num transe que se possuir, isso, né? É uma peça que dura tantos momentos, que tá a coisa da razão e da emoção da coisa, né? Então era uma pessoa que era totalmente dionisíaca e que jamais trabalharei assim, né? E que não dá. Acabei esquecendo do jogo com os outros atores. Criaram um clima e teve uma coisa, a gente ri, né? Hoje eu dou risada, mas na época foi muito sério essa coisa do... Até também para o espectador ali, que tem uma qualificação ali e tudo. Com um colega de cena, com quem está na plateia, com quem está no coisa, você fica bem... Agora, talentosa, mas até que ponto, né? Até que ponto o ritual versus a encenação, né? O quanto que eu, enquanto atriz, tenho escuta do que vai ser ali e o quanto... Então, quer jogar sozinha, né? Quer jogar sozinha dentro do... Essa história tragicômica mesmo. Não, é um trágico. Não seja um ator possuído, pra mim foi uma tragédia, né? Na época foi uma tragédia. Hoje eu lembro com não tenho saudade, mas eu dou um distanciamento da coisa, do distanciamento. Mas ela não foi pra plateia não, né? Olha, faltou pouco, é porque não tinha luz ali, né? Senão ela fica no escuro se ela fosse na plateia, não ia ter aquele... Não tinha o canhão. Não tinha o canhão. Mas se tivesse, não fazer o que está ensaiado, né? Combinado, Por que a gente ensaia tanto tempo? E quando eu falo ensaio, não é o diretor com o conjunto, né? Do espetáculo, da coisa. Então... Até para instaurar uma energia, né? Você muda a energia, ela reflete em todo o restante do espetáculo, o andamento do espetáculo, o tempo do espetáculo. Energia é muito importante. E quando eu falei dos excessos, nada contra os excessos tem toda uma proposta ali, toda uma logística, todo uma energia por que é aquilo, né? Sim. Mas que está ali na coisa, mas não era esse viés da coisa, né? Da coisa, tem que ter esse cuidado. Adorei. Adoramos. Ed, agora para finalizar, uma dica cultural para quem está escutando, para continuar o papo, para se aprimorar, para estender sobre dramaturgia. Livro, pode ser um livro seu, faz jabá. Eu vou fazer o jabá então. É um livro que eu lancei recentemente, chama Estudo sobre a Perda. Foi publicado pela editora Humana Letra. E tem 4 textos meus que, por um motivo ou por outro, abordam o tema perda. Não é um livro triste, não fala não é um livro para chorar, mas é porque em alguns momentos os 4 textos abordam perda.
E perda também no sentido que é necessário para a gente ser quem a gente é, né? Perda faz parte da nossa vida, né? Nesse sentido. Então, acho que vale a pena. São 4 textos, então é bom para quem quer... eu falei que é importante ler dramaturgia também. Três foram ensinados recentemente aqui em São Paulo, e tem um inédito que eu espero estar naquele pacote ali do... Vamos ver o que vai sair. PROAC está quase saindo aí, né? Esse a gente vai tentar o ano que vem, eu acho que vai rolar e fecha a coisa. Mas Estudo sobre a Perda, eu acho que é um livro interessante, assim, para quem faz teatro, para quem não faz teatro, para quem quer ler. Tem pessoas que nunca lê um texto de teatro, como é que funciona, como é que é escrito, tal. Então eu acho que é uma coisa que eu escrevi que eu acho que bacana, assim. E registrar, né? Porque a gente não tem pouca coisa registrada de dramaturgia, então acho que fica um documento, né? Isso é importante. Até quem faz cartaz de peça, às vezes não coloca nem o ano que foi, né? Mês tal, 20 a 27 de agosto. Ano. Eu sei que eu já trabalhei, né? Não é? Eu estagiei. Não lembro, só tem a data. Eu estagiei no setor de pesquisa e documentação lá do Teatro Castro Alves, lá de Salvador, meu estágio da graduação, né? Então ficava catalogando os espetáculos, as cartazes, as coisas assim. Então eu digo, caraca, quando foi isso? Né? Então tem esse documento. E você documentar uma... E o livro tem, além dos textos, tem fotos dos espetáculos, né? Os locais que foram encenados, a equipe que formou. Então é um documento. Então, enquanto isso, eu fico... tem um caráter histórico também da coisa, né? Sim. Nesse ano, um carinha que escreveu algumas coisas, publicou um livro tal, contendo os textos. Tal. Então eu achei bacana, acho que todo... E programa de peça eu adoro também, quando tem uma peça que tem um programa, que tem... Você fala guardado, eu tenho meu envelope dos programas guardados, todos que eu fiz tem guardados. Não é? É o nosso dessa história. Porque documenta, né? Aquilo, quando fala um pouquinho daquele autor, do histórico, por que montou aquilo, o contexto e tal, acho bacana. Fazendo um adendo, ouvindo você falar, que você falou do livro da perda e falou do seu escrito sobre o tema suicídio. Eu acho que isso me suscita lembrar novamente a importância do teatro de tratar de temas complexos do nosso ser, da vida, né, que é a perda, o suicídio, e como a gente pode tratar, discutir, levantar essas temáticas de forma lúdica, né, porque viram tabus e a gente acaba não conversando sobre, vira um trauma, uma dificuldade de lidar. Então acho que o teatro também tem essa função, né, de trazer para esse espaço lúdico temas tão difíceis para a vida, sabe, de todos vamos passar por perdas, sabe, então... Adorei, fiz meu adendo e vou fazer agora meu... Gente, esse livro para mim é muito importante, chama Encenação em Jogo, do Marcos Bulhões Martins. Ele fala do mestre encenador, e quando eu fui fazer a minha monografia, me formando como educadora teatral, eu pensava muito e me questionava muito, que tipo de professora, orientadora você quer ser? E aí ele traz esse tema que é o mestre encenador, que fala muito desse indivíduo que vai guiar, que vai instigar a criação dessas pessoas que estão ali dentro da sala de aula. E foi muito importante, assim, junto com outras referências maravilhosas do teatro, mas fica a minha indicação aqui, Encenação em Jogo, do Bulhões. Maravilha. Tá bom? A minha dica, eu acho que só pra vocês trouxeram um livro, o Ed disse do Tatuagem Peça, eu vou falar pra assistir o Tatuagem Filme, que é um dos meus filmes preferidos. Maravilhoso. É do Wilton Lacerda, tá no Netflix. Tá na Netflix. Tá na Netflix. Fácil aí, fácil. Fácil. Irandir Souza, Jesuíta, Cinema do Recife, que é lindo. E é isso, Ed. Muito obrigada, obrigado, meu querido. papo lindo. Papo maravilhoso. Meus dramáticos, muito obrigada de terem chegado até aqui. E se gostaram, divulguem aí, curtem, fazem boca a compartilhem. boca. Né? Sigam o Ed nas redes sociais para saber dos textos. É @edanderson67.
Junta o Ed com o Anderson. 67. É Danderson. Olha! Não é? Gente, muito obrigado para quem ficou até aqui. Voltamos na semana que vem. Semana que vem, sem mesmo falta. bate-horário. Bate-horário, 11 Beijo, horas. Naná. Beijo, Naná. Naná. Beijo. Beijo, gente. Olha só meu parceiro. Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha e Youssef Yatin. A edição é do Pedro Moreira. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.